Olá, meus caros, espero que vocês estejam bem, né? Segunda-feira, todo mundo trabalhando, alguns de folga, a criançada, a molecada, graças a Deus, voltando para a escola, os seus estudos, e nós, padres, estamos de folga. Ai, ai. Decidi gravar mais um vídeo, né, porque tivemos uma polêmica nessa última semana, né, entre o fundador da Colo de Deus e também um outro vídeo dele com o Tony Allison, né, um cantor católico e tal, etc. E alguns jovens me marcaram, né, inclusive no último vídeo que ele fez, né, porque algumas pessoas o criticaram por ele ter convidado um pastor protestante, alguma coisa assim, para pregar no grupo deles e tal, sei lá, né? E ele, com ar de arrogância, até mesmo de deboche, disse que ele é o fundador da comunidade Colo de Deus e ele escolhe para pregar na comunidade quem ele quiser, né? O que eu poderia falar a respeito, né? Eu que estou aproveitando ao máximo descansar antes de ir visitar a minha mãe, né? Que está fazendo um tratamento para vencer o câncer, né? Olha, meu, eu até estou me polindo nas palavras, porque apesar de ser a minha folga, eu não deixo de ser padre na minha folga, né? Estou aqui na minha rede, dentro da minha casa, tranquilo. A molecada está saindo da escola agora, outros estão entrando no horário, está um barulho aqui na rua em volta, né? O que eu poderia dizer? Como escravo de Jesus Cristo em Maria, né? Há mais de... Deixa eu ver... Deixa eu lembrar aqui... há quase 15 anos, né? Me recordo de todo o escrito de São Luís Maria Grignion de Montfort, onde ele vai refletir, até mesmo ensinar, que o caminho que os discípulos de Jesus trilham, com um puxão, posso dizer, da Virgem Maria, nós devemos em tudo nos assemelhar, até mesmo copiar, ou vou até tentar melhorar, né? Não copiar, imitar as virtudes de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus. E pela atitude deste fundador da Colo de Deus, e ainda mais pelo fato de o nome da própria comunidade, que eu entendo ser, né, uma expressão da própria Virgem, da Virgem Maria, né? Eles deveriam, o fundador especificamente, porque os seus membros, os outros membros, apoiam-se no carisma fundante da comunidade para seguir um caminho, né? E se a comunidade tem este nome, eles deveriam zelar, principalmente o fundador deveria zelar por verdadeiramente imitar a Virgem Maria, tá? Que foi uma mulher totalmente serva, discípula de Deus, nosso Pai, servindo inclusive a Jesus Cristo, o nosso Senhor, tá? Então, eu tenho aqui a imagem de Nossa Senhora, né? A Virgem Maria, Mãe da Providência. Este é o verdadeiro colo de Deus, tá?
e um colo alicerçado na humildade, na paciência, na verdade, né? Na espiritualidade correta, sadia, né? E principalmente um colo obediente, né? Porque ela obedeceu plenamente ao Pai, para que nela pudesse ser gerado filho, e se manteve obediente até o fim de sua vida, mesmo diante de Jesus crucificado. A Virgem Maria não mudou um ponto sequer, não diminuiu em nenhum momento, em nenhuma parte, as suas virtudes. Pelo contrário, ela cresceu cada vez mais em graça e em sabedoria, e principalmente porque ela era uma humilde serva. E nós, discípulos de Jesus, e que somos consagrados também à Virgem Mãe, nós precisamos nos assemelhar a ela. Precisamos exalar, além da obediência, a humildade. E nós, cristãos, não estamos acima dos outros, porque Deus nos inspirou algo, ou porque eu sou padre, ou porque o outro é fundador de uma comunidade, ou porque o outro é bispo, ou porque o outro é o papa. Tá? Todos nós estamos submissos ao Senhor, estamos abaixo dele. E mais ainda, devemos obediência para com a igreja. E nos últimos tempos, principalmente o ano passado, é mais sabido, né, do que nunca, que a comunidade Colo de Deus tem tido vários problemas com vários bispos, em várias dioceses. Não é? E Jesus nos lembra, né, no seu evangelho, que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore, se ela produz frutos bons ou maus, se ela é uma árvore boa ou má. Então, pelos frutos, podemos perceber que há algo errado, né? Algum veio, alguma cisânia, ou posso até dizer alguma semente, né, suja de Satanás, que tem dividido, que tem causado divisão, confusão, que tem semeado orgulho no coração de algumas pessoas, né? Inclusive dentro da própria igreja. Né? E nós precisamos nos humilhar diante de Deus, né? Reconhecer a nossa miséria humana, a nossa pequenez, e que vez ou outra, se deixarmos nos conduzir por nós mesmos, pela nossa vontade e por aquilo que achamos ser bom, nós corremos o risco de cometer o mesmo pecado que os nossos primeiros pais, da desobediência, de querermos nos colocar, no lugar de Deus. Decidir-se por aquilo que é bom, por aquilo que é mal. Então, se eu sou o fundador, eu decido o que eu quiser. Pois é, tu pode decidir, mas não sei se suas decisões são frutos da escuta do Espírito Santo. Se realmente as inspirações que brotam em ti provêm realmente de Deus. Pior ainda, duas pessoas influentes no meio católico criticarem, né, gravarem inclusive um vídeo falando a respeito da liturgia, né? Porque algumas pessoas, alguns grupos, como eles disseram, estão endeusando a liturgia, né? Porque endeusam, né, ali Deus só está presente no altar, etc. Deus não está no pobre, não está nos outros, não está nos necessitados, né? Porque ao invés de ficar endeusando a liturgia, devemos estar na rua servindo o pobre, etc, etc, etc. Pois é. Se não se conhece a liturgia católica, se não tem conhecimento do que experimentamos na missa,
do que o Senhor nos ensina na missa, quem não serve a liturgia, quem não bebe da sua fonte, não terá propriedade para servir na rua. Tá? Não é uma música que vai somente me inspirar para que eu me coloque a serviço na rua. Porque se eu não aprendi a adorar a Deus e dar a Ele o seu devido louvor, se eu não aprendi a sentar como discípulo para ouvi-lo, para pôr em prática a sua palavra na rua, aquilo que eu fizer na rua poderá ser fruto de vaidade. E mais ainda para receber o aplauso, o reconhecimento dos outros, dos homens. E não uma missão, um ministério alicerçado na vontade de servir a Deus nos outros. Será fruto de vaidade, não do amor de Deus. Por isso, meus caros, busquemos a verdade, busquemos a Deus, né? Tenhamos a coragem de servir o Senhor, mais ainda, de conhecer melhor as coisas, os documentos da igreja, para não falar besteira e, pior ainda, não trazer outros, né, que não pertencem à grei da igreja do Senhor, trazer para dentro de nossa casa. Não é? E lembrando, recordo mais ainda, que todos nós estamos sujeitos sob o Código de Direito Canônico da igreja. Todos nós estamos abaixo. Então devemos obediência. E se os bispos, o Papa, têm dado as diretrizes e a igreja tem em toda a sua estrutura uma riqueza tanto de doutrina quanto de ensinamento e também de suas leis, que inclusive de algumas próprias leis da igreja, vários estados, e não digo estado do país, vários estados de países se inspiram nas leis da igreja, se inspiraram nas leis da igreja para construir as suas próprias leis. Então sejamos obedientes, porque quem não é obediente à igreja, quem não tem obediência à hierarquia, quem não é submisso no sentido santo da palavra ao Papa, à sua igreja e às leis da igreja, não pode dizer que é discípulo de Jesus Cristo, muito menos uma pessoa consagrada à Virgem Maria. Por isso peçamos que Deus nos conduza à verdade, que toda a confusão se dissipe e que aprendamos a ser mais humildes, reconhecendo a nossa miséria, que nem sempre fazemos o bem. Por isso que o Senhor nos confiou o ministério do sacerdócio para que, com o sacramento da reconciliação, nós possamos nos reconciliar com Deus, com o nosso próximo, com aqueles que nós ofendemos e também com a sua igreja, para sermos melhores no mundo. Tá? Mas quem se alimenta da arrogância, da fundação, de títulos e etc., não é um verdadeiro discípulo de Jesus, porque não conhece o seu Evangelho. Passar bem, um bom dia a todos, que Deus os abençoe.